paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus por você que está aí. Glória a Deus pelos 93 inscritos que estão conosco. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa e sua família. Mas gostaria de pedir, irmãos, para vocês que vocês compartilhem. E além de compartilhar, irmãos, deixe o seu like, o seu joinha aí para mim, porque me ajuda, me apoia, me anima, tá, irmãos? E a gente continua fazendo a obra do Senhor com amor, né? E gostaria que você deixasse o seu comentário, deixasse uma palavra de apoio, um amém, um glória a Deus. Então deixa o seu comentário ali, tá bom? Se inscreva, mande para outras pessoas, vamos nos ajudar. Esse canal é nosso canal, é um nosso devocional, servindo a Jesus com amor, né? E assim, irmãos, eu me chamo Patrícia Matos, tá? Estou aqui para servir a Jesus melhor, servir a Jesus com amor. Então, te convido a viver uma vida com propósito. Te convido a viver uma vida com propósito. Estava falando, Senhor, o que eu vou falar hoje? Deus, o que eu vou fazer? Qual é o meu devocional de hoje, né? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no livro de Provérbios. Mas antes da gente começar a leitura, vamos fazer a nossa oração. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, e me colocar na tua presença, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor. Deus, te agradecendo pelo fôlego de vida, Senhor, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, louvando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor está nos permitindo começar, Senhor. Obrigada pela noite de sono que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado pela força, Senhor, que o Senhor tem nos dado nesse dia, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos, Senhor, que estão aqui comigo, me apoiando, Senhor. Deus abençoa a vida deles, a casa deles, a família deles, meu Senhor. Abençoa minha família, abençoa meu lar, Senhor. Deus, que nós possamos viver uma vida com propósito e um propósito certo, um propósito que honre o teu nome, que glorifique ao Senhor, Pai. Deus nos direciona, Senhor. Nos dá a tua direção nesse dia, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus querido, amado Deus, guardar a tua palavra em nossos corações, para que possamos viver, praticar elas, meu Senhor. Deus nos ajuda, Pai, fazer a teu querer e a tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos, Pai, que eles venham se derramar na tua presença, Senhor, nesse dia, que eles venham se apresentar ao Senhor, Pai, o Criador dos céus e da terra. Deus, que eles venham se apresentar ao Deus verdadeiro, ao único Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. É o Senhor, Pai. Que essa palavra venha entrar no coração, que venha fazer morada, Senhor. Que o Senhor venha alcançar a vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Sede conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Nós te agradecemos e nós cremos na vitória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, a palavra do Senhor que se encontra aqui em Provérbios, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por essa palavra. E
esse devocional é vivendo com propósito. Esse devocional hoje é vivendo com propósito. Qual é o propósito? Eu decidi viver com propósito. O propósito de glorificar o nome do Senhor. O propósito de ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. Ter uma vida que abençoe alguém. Que seja bênção para alguém. Ter uma vida que seja canal de bênção para alguém. Então, é viver uma vida com propósito. Qual é o propósito que você tem no teu coração? Qual é o propósito que Deus colocou no teu coração? Né, irmãos? Nós sabemos que tudo é para Deus. Tudo é por Deus. É tudo, irmãos. Tudo. Se respiramos a glória dele, se falamos a glória dele, se ouvimos a glória dele, se temos fé, é para a glória de Deus. Se nascemos, é para a glória de Deus. Então, é tudo para Deus. Mas qual é a vida de propósito que você tem? Né? Aqui a gente vê que é um conselho que Salomão está dando, né? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos. Qual é o mandamento do Senhor, irmãos? A palavra do Senhor é o mandamento do Senhor. A escritura é o mandamento do Senhor. Irmãos, nós temos que guardar no nosso coração. Coração, irmãos, fala de algo profundo. O coração é o que nos dá vida, é o que nos traz, é o que nos dá fôlego de vida, né? Se o coração parar, acabou. Não tem mais vida. Então, nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Nós temos que guardar a palavra do Senhor, porque pois eles prolongarão a sua vida, né? A palavra do Senhor nos traz vida. A palavra do Senhor vai prolongar nossos dias. Por quê, irmão? Nós vamos conhecer a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. A palavra do Senhor diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. É através de Jesus Cristo que nós chegamos ao Pai. É através de Jesus que nós vamos nos aproximar cada dia mais ao Pai. Jesus falou que aquele que via ele, via o Pai. Aquele que conhecia Jesus, conhece ao Pai. Então, Jesus ele veio para nos aproximar do Pai. Jesus, ele é a ponte que nos leva até Deus. Jesus é a ponte que nos leva para o céu. Jesus é a ponte que nos leva no caminho certo. Jesus é o que endireitará as nossas veredas. É Ele que endireita. É a palavra dele. Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é encarnado. Ele é um Deus que veio do céu na terra para nos ensinar, para nos amar, para nos aperfeiçoar. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo, o maior exemplo. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre isso. Jesus é o nosso maior exemplo. O homem é falho. Eu, Patrícia, sou falha. Eu sou falha, sou pecadora, sou errante. Mas Jesus, ele é perfeito. Quem é a fonte de inspiração, Patrícia, para você? Quem é a tua fonte de inspiração? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte de inspiração na minha vida. Quem que você coloca como exemplo? Jesus Cristo. E tenho pessoas que servem de exemplo para mim, porque eu vejo Jesus na vida dela. Quando você vê Jesus na vida de alguém, você toma de exemplo. Mas você não vai procurar perfeição naquela pessoa, porque você não vai achar. Você não vai achar perfeição nela. Ela vai ter defeitos, ela vai ter falhas, ela vai ter... Porque Jesus não divide sua glória com ninguém, Deus não divide sua glória com ninguém. Então o homem vai ser falho, o homem vai falhar. Mas Jesus Cristo não é falho. Jesus Cristo não tem erro nele. Então, ele é a nossa fonte de inspiração. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de servo. Ele é o nosso maior exemplo de filho. Ele é o nosso maior exemplo de Deus. Ele é o nosso maior exemplo de como fazer a obra de Deus. Sabe? Ele é o nosso maior exemplo. Então, irmãos, eu te convido a você tomar isso. Você olhar para o homem, para a mulher,
olhar para a criatura, olhar para os servos de Deus e entender: nós somos falhos, nós erramos, mas Jesus não erra. Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu. Sabe, Jesus venceu a carne. Nossa carne é terrível, irmão. Coisa terrível é a nossa carne. Mas ele venceu. E se a gente buscar a palavra do Senhor, se a gente ficar firmado, agarrado em Jesus, nós também vamos vencer. Nós não vamos ser perfeitos, irmão. Nós não vamos ser 100%. Mas Jesus foi 100%. Ele era perfeito. Mas nós vamos nos aperfeiçoar. Nós vamos tentar não errar. Nós vamos tentar fazer as coisas da maneira certa. Nós vamos tentar atar no nosso pescoço o amor e a fidelidade. Um caráter que venha de Deus. Nós vamos procurar, buscar ter um caráter compatível com o nosso Pai, Deus. A palavra diz que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E a gente tem que buscar a viver uma vida de santidade. Muitas das vezes você vai falar, vai tentar e vai errar, vai acontecer. Mas não desista de tentar, continue tentando. Sabe, irmãos, assim, ó, nós, muitas das vezes, irmão, o inimigo das nossas almas põe uma pedra de tropeço na nossa vida e a gente erra. Mas a Bíblia diz assim que o justo ele pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. Sabe, irmãos, vai chegar uma hora, 7 fala o número da perfeição. Jesus criou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou. É o número da perfeição, estava tudo pronto. Sabe? Então, a gente tem que entender, irmãos, que a gente vai se aperfeiçoar. Você vai errar, mas não desista. Não desista, não pare no meio da caminhada. Continue, persevere. Lembre-se, tenha uma vida de propósito. Qual é o propósito? Qual é o teu objetivo? Quem é o teu objetivo? Jesus Cristo é o teu objetivo? Então não desista. Permaneça firme, fazendo a vontade do Senhor. E aqui diz assim, ó. Prolongará os seus dias, muitos anos, e prosperarão, e terão prosperidades e paz. Irmãos, a paz é que excede todo entendimento. A paz do Senhor excede todo entendimento. Eu creio, irmão, que a nossa maior prosperidade, irmão, é você estar na presença do Senhor e não sentir falta de nada. Sabe quando Jesus te preenche por completo? Preenche você tanto que você não sente falta de nada. Você fala, nossa, eu tô bem. Sabe, essa para mim, o meu entendimento, essa é a nossa maior prosperidade. Quando você se coloca na presença do Senhor e você entende que o que você precisa é dele. O que você necessita. Claro, a gente precisa de dinheiro, precisa de saúde, precisa de roupa, precisa de calçado, precisa disso, precisa, irmãos. Mas eu tô falando algo que preenche, não é o teu corpo físico, não é a tua vaidade, mas é a tua alma. Nossa maior prosperidade vem da nossa alma. A nossa alma está preenchida, porque o homem, o vazio está na alma do homem. O homem corre atrás de tanta coisa. Mas o que nós precisamos, irmão, o que nós mais precisamos é de Jesus. Talvez você não me entenda o que eu estou falando para você hoje, mas essa é a verdade. O que nós mais precisamos é de Jesus. Se Jesus tivesse em mais lugares, né? Vamos dizer assim, se a gente colocasse Jesus em certas situações, a gente ia ver as coisas diferentes. Se a gente colocar Deus sempre acima de tudo, a gente vai ver as coisas diferentes, sabe? E diz aqui, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do seu pescoço. Escreva na tábua do teu coração. Escreve a palavra do Senhor. Escreve, irmãos. Escreve o amor. O amor de Deus tem que reger você. O amor de Deus tem que te guiar, te conduzir. Não é a vingança, não é o ódio, não é a raiva, não é o rancor, não é a tristeza. Não é a tristeza.
é o amor, é a fidelidade. Nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus santo. É isso que tem que ser guardado no teu coração. É isso que tem que ocupar você, é a palavra do Senhor que tem que ocupar o teu coração. E diz aqui a palavra do Senhor: então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que tem caráter, irmãos, ela tem boa reputação. Ela é conhecida por isso. Então nós temos que ter isso, nós temos que buscar isso, temos que ter esse objetivo, lembra? Hoje é vivendo uma vida com propósito. Então, coloque o propósito no teu coração. Coloque a palavra do Senhor no teu coração e viva esta palavra. E diz assim, ó, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nas suas próprias decisões, não. Busque ao Senhor. Busque diante do Senhor. Senhor, é para mim fazer isso. Deus é o Senhor que está nisso. Irmãos, eu orei ao Senhor quando eu fui fazer esse devocional. Eu orei ao Senhor e falei: Senhor, é do Senhor? Irmãos, 2020, na pandemia, eu fiz esse canal, eu ia fazer, ia gravar vídeo para as crianças, porque os meus filhos gostavam muito de assistir. Então eu falei, eu vou gravar vídeo com os meus filhos e para as crianças. E daí por que, Patrícia, você não gravou? Porque, irmãos, a gente sabe que a internet é uma terra sem lei. E às vezes, irmãos, você mostra a imagem do teu filho aqui com um objetivo, eu tô mostrando meu rosto com um objetivo, mas a gente não sabe quem tá do outro lado. E às vezes eles pegam aquela imagem e se aproveitam daquela imagem. Sabe, o rosto, da fala, a cortes, a situações criadas sobre isso. E falando para vocês, direcionamento de Deus. Deus, é isso que o Senhor quer? E Deus não falou no meu coração, não tive paz. E até falei com uma amiga, falei assim, eu sinto desejo de falar de Jesus aqui. Eu sinto desejo de falar do Senhor aqui. E não fiz. Passou-se, irmãos, 5 anos, né? E daí, até Deus, mas aquilo no meu coração, sempre, irmãos, aquilo no meu coração. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu tenho prazer de falar de Jesus. Às vezes, eu não sei me expressar tanto, não tenho tanta dicção, não tenho tanta eloquência para falar, mas eu gosto de falar de Jesus. Eu amo falar de Jesus. Eu amo falar de Jesus. E eu sei, e eu já ouvi e já vi pessoas que dizem para mim: ai, tão bom se todo mundo falasse uma palavra pra gente que trouxesse paz. E Deus me deu uma palavra, irmãos. Essa palavra sentou-se no meu coração. Está na tábua do meu coração. A passagem de Pedro e João, quando ele diz lá na Porta Formosa: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, nós estamos aqui para viver uma vida de propósito. Quantas vezes você está levantando alguém, andando, fazendo ele andar? Não paralítico, literalmente, paralítico carnal, mas às vezes um paralítico espiritual, às vezes um paralítico, uma pessoa que está enferma espiritualmente, sabe? Uma situação assim, irmãos, que você vê que aquela pessoa precisa de ajuda, você pega na mão dela, levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. É uma palavra que você fala. É uma palavra, é um gesto, é uma atitude que você faz para alguém. É uma palavra que Deus te dá. Fala para alguém, faz isso, faz aquilo, aquele outro. E você fala, irmãos, é um levanta e anda. Sabe? É uma cura para alguém. É um direcionamento para alguém. Isso é viver uma vida com propósito. E quando eu me converti, irmãos, de novo, lá atrás, uma igreja pequenininha que a gente tinha, nós tínhamos guerreiros de orações. E o nome da igreja era Assembleia dos Santos. Agora não é mais Assembleia dos Santos, agora é outro nome. Mas era a Assembleia dos Santos. Irmãos, e nós tínhamos nosso guerreiro de oração, e tem até hoje os guerreiros de oração nessa igreja. Mas naquela época, o nosso guerreiro de orações, uma irmã veio. Ela veio e ela veio assim, uma irmã cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia do Senhor. Me inspirou, ela me inspirou a buscar mais o Senhor.
Ela veio, a vida dela foi a vinda dela foi com um propósito naquele lugar. E ela veio, ela disse assim: Deus falou comigo. Ela era uma mulher de oração, uma mulher que buscava, o nome dela é Valdete. E ela vinha, ela orava ali, e ela dizia assim: Deus falou comigo que neste lugar existe dois grupos. Existe o grupo que vem só para receber as bênçãos, as vitórias, né? Para receber o que Deus fala, mas tem um grupo que Deus diz assim: canal de bênção. Vocês são canal de bênção. Eu falo aqui para entregar ali. E quando ela falou isso, irmãos, ela fez uma roda no meio e outra roda ao redor daquela roda. E ela disse assim: vocês recebem para entregar. E eu fazia parte daquela roda do meio. E eu dizia: Deus, eu não estou entendendo. Porque eu era nova convertida, irmãos. Nova convertida. Irmãos, eu fiquei 3 anos e meio sentada. 3 anos e meio sentada sem fazer nada. A única coisa, depois que eu comecei a fazer, que eu comecei a fazer com muito amor, era ser diaconisa, né? Era ser uma serva na casa do Senhor, a servir, a limpar a igreja, a ir arrumar as cadeiras, a colocar as coisas no lugar, a servir os irmãos. Isso eu fui. Foi o que foi o meu primeiro trabalho na igreja. Então imagine, irmãos, eu aprendi a servir. Eu aprendi a ter uma vida com propósito. Qual é o teu propósito, Patrícia? É servir ao Senhor. É servir ao meu irmão. E quando ela falou aquilo, existe 2 grupos. Eu estava lá, irmão, naquele grupo. Eu estava lá naquele grupo onde você era canal de bênção para a vida de alguém. E eu dizia: Deus, mas eu vou dar o quê? O que que eu vou falar, Senhor? O que que eu vou fazer, né? E Deus começou a falar comigo. E quanto mais eu buscava, mais Deus se revelava a mim. Irmãos, eu nunca fui uma pessoa de me contentar. Eu não me contentei, eu continuei buscando. Porque, irmãos, para você ser canal de bênção para a vida de alguém, que nem eu falei, sempre, irmãos, esse desejo do meu coração, Senhor, que nunca falte uma palavra para alguém. Sabe? Que nunca falte, Senhor, um gesto, uma atitude, uma coisa boa para dar para alguém. Irmãos, agora coisa ruim eu não quero dar para ninguém. Não quero dar. Eu não quero receber coisa ruim. Você não quer receber coisa ruim. Por que eu vou dar coisa ruim para os outros? Não vou, irmãos. Então eu vou dar aquilo que eu tenho no meu coração. Nossa, era só para falar uma reflexão, mas já tá fluindo aqui, né, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que dar aquilo que é bom. O que é bom, né? Então, guarde na tábua do teu coração o que é bom, irmão, sabe? Deixe Deus te usar. Deixe Deus falar. Confie no Senhor. Confie. O nosso Deus é confiável. Confie nele. Nas tuas maiores adversidades, confie no Senhor. Busque a Ele. Peça a ajuda dele. E você vai vencer. E aqui diz assim, ó. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará o teu caminho, Ele endireitará a tua vida. Jesus endireitou a minha vida. Eu até brinco, irmãos. Brinco com isso, né? Que quando eu casei com meu esposo, ele não era cristão, ele não vinha num berço cristão, mas ele vinha de um lar estruturado. A minha sogra é uma mulher que eu vejo Deus na vida dela. A minha mãe é uma mulher que eu vejo Deus na vida dela. Mas falando agora do meu esposo, eu falava que ele era o homenzinho torto, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Ele não sabia o que era ser um cristão. Ele veio de um lar católico, mas um lar onde a minha sogra, o meu sogro, uma família estruturada. Então aquilo, para mim, é uma referência, né? E ele disse assim, e daí eu dizia para ele: você é para mim um homenzinho torto. Ele estava lá todo tortinho, né, no mundo, na bebida, e quando ele conheceu Jesus, Jesus endireitou ele. Jesus colocou as veredas dele no caminho certo. Ele já era uma pessoa correta, já era uma pessoa íntegra, já era uma pessoa de bom caráter, mas quando Jesus chegou na vida dele, quando Jesus chegou na nossa vida, endireitou as coisas, nos colocou no propósito, nos colocou na direção certa. Então, irmãos, eu falo para ele, eu brinco, meu homenzinho torto,
pegou e conheceu a Bíblia, e a Bíblia, né, Jesus endireitou ele através da palavra de Deus. A palavra de Deus foi nos confrontando, nos mostrando o que nós precisávamos mudar, o que nós precisávamos ser diferente. E hoje em dia, irmãos, então vocês já chegaram à perfeição. Não, irmãos, nós continuamos buscando ela. Nós continuamos buscando a nos aperfeiçoar, continuamos nesta palavra, né? Nós continuamos reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. E Ele está endireitando nossas veredas todos os dias. Irmãos, nunca vamos conseguir. Vamos aceitar Jesus hoje e a minha vida vai ser diferente e pronto, preciso fazer mais nada. Não, irmãos, é todos os dias, é um dia após dia, devagarzinho, e você vai vencendo. Você vai endireitando as suas veredas, você vai colocando as coisas no lugar. Sabe, irmãos, é todos os dias. Então, irmãos, eu te convido a fazer isso. Sabe, eu te convido a confiar no Senhor. Eu convido a você entregar o teu coração ao Senhor. Eu te convido a você não se apoiar no teu próprio entendimento. A não fazer as coisas do jeito que você quer, mas fazer as coisas da maneira que Deus quer. Buscar a direção de Deus aqui na palavra de Deus, né? E aqui, ó, reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os dias reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os dias declare que a tua casa é do Senhor, que a tua família é de Jesus, que a tua vida é do Senhor Jesus. Senhor, me direciona, Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, de que maneira o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu seja, me conduza. Então, peça a Deus, peça a direção de Deus, Senhor, como falar, como agir. Sabe, irmãos, não se conforme com a sua vida, não se conforme com a maneira que você está vivendo, mas sempre busque cada dia mais endireitar as suas veredas na presença do Senhor. Busque cada dia mais entregar a sua vida diante do Senhor, né? Busque a se aperfeiçoar diante do Senhor. Então, irmãos, nosso devocional de hoje é isso, ter uma vida de propósito, uma vida com propósito diante de Deus. Qual é o propósito que Deus tem colocado no teu coração? Qual é o propósito que Deus tem assentado no teu coração? Irmã Patrícia, Deus tem colocado no meu coração uma mudança na minha vida. Então, a primeira mudança que você tem que ter. Se você não tem Jesus, você precisa ter Ele. A segunda mudança, você precisa confiar no Senhor. A terceira mudança, peça para Ele direcionar você. Peça para Ele endireitar tuas veredas. Leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. A gente ensinava para as crianças, eu trabalho com ministério infantil, a gente ensina para as crianças assim, ó. A oração é você falar com Deus. E a leitura da palavra é Deus que vai falar com você. Então, a oração e a leitura da palavra andam junto. Aí você acrescenta, você que é adulto, né? Nós acrescentamos o jejum. O jejum para o quê? Para você se humilhar, para você se esvaziar de você, para você poder se fortalecer no Senhor. É uma vitamina na presença do Senhor. Não faça jejum para pedir. E se você pedir nesse jejum, peça a presença de Deus. Peça que o Senhor esteja com você, que Ele te fortaleça. Mas eu te aconselho a fazer um jejum que você, Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra. Senhor, me ajuda a me esvaziar de mim, me encher do Senhor. Sabe, você vai começar a ver coisas diferentes na tua vida. Sabe, vai começar a sentir coisas diferentes. Então, eu te convido a isso, a andar na oração, na leitura da palavra, no jejum, nos cultos, irmãos. Não falte culto, busque ao Senhor. Nossa, ontem eu não gravei vídeo para vocês, nós estávamos sem luz, estávamos com frio, e eu tinha consagração pela manhã, o dia inteiro na nossa igreja. Então foi das 9 da manhã tinha consagração até às 15 horas, e eu fui para consagração. Consagração maravilhosa, a presença do Senhor real. Deus falou conosco, Deus nos endireitou nessas veredas, Deus nos colocou no seu caminho, Deus nos deu sua direção, e glória a Deus por isso. E foi uma bênção, para a glória de Jesus. Então, não perca essas oportunidades, irmão. Vá você também para a casa do Senhor. Vá você também buscar ao Senhor. Então, una, sabe, todas essas coisas.
ouça a voz do Senhor, procure estar aos pés do Senhor, procure, faça que nem Maria, procure a boa parte, estar aos pés do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, a buscando ao Senhor. Ainda, irmão, que seja devagarzinho, ainda que seja pouco conhecimento, ainda que seja simples, mas comece assim, devagarzinho, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Bom, esse vídeo ficou muito grande. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida com propósito e que você seja um canal de bênção na vida de alguém. Amém, irmãos? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus.